Olá, meu nome é Rebeca Bastos e esse canal eu quis abrir para vocês para mostrar um pouco do meu trabalho e para ensinar também um pouco da minha experiência. Desde 2002 eu faço semijoias e faço peças em bijuterias. Na verdade foi onde eu comecei e fui me especializando pouco a pouco. Além de toda essa experiência, eu tenho um berço que guardo no meu coração, que é a minha avó, que fazia essas peças e eu ficava ali sentadinha no canto da mesa aprendendo com ela. Então, para mim também é uma memória afetiva muito grande e com muita alegria eu divido com vocês essa experiência. Espero que vocês aproveitem as aulas e curtam esse momento, porque além de ser lucrativo, além de ser a minha profissão hoje, é também muito terapêutico. Então, se você quer se lançar nesse novo desafio ou nessa nova profissão, seja para você ter renda extra, seja para ser a sua profissão principal, ou seja para você dar um presente e ser uma forma terapêutica e lúdica na sua vida. Então vem comigo e eu vou te ensinar a fazer peças lindas que vão encantar o seu cliente e as suas amigas também. Nessa primeira aula eu escolhi uma peça que para mim é super icônica, que é esse colar em pedrarias. O primeiro colar que eu lancei nesse modelo aqui foram sobras de peças, porque eu fiquei pensando, poxa, investi tanto e agora sobrou uma peça dessa, e daí daqui a pouco eu tava com um saco de pedras que não faziam sentido eu fazer uma coordenação, mas fazia sentido se eu bolasse algo diferente. E foi aí que eu fui experimentando como eu colocaria as pedras, encaixaria as pedras e ficou essa obra de arte. Eu amo e as minhas clientes também. Então, esse é um dos ícones da minha marca e eu vou ensinar agora para vocês como montar. Aqui na bancada, eu separei dois modelos diferentes. Um também estampado, que eu vou finalizar com vocês. E escolhi as pedras avulsas em um único tom. E eu escolhi esse aqui especial, nesse amarelo manteiga, porque é a tendência do verão 2026-2027 pela Pantone. Então, eu já quero para mim também. Então, mais um na minha coleção. E aí, você também vai ter oportunidade de aprender. Então, eu separei aqui os materiais, como eu falei para vocês. Eu tenho aqui os alicates básicos, né? Que é o alicate achatado, um alicate de ponta fina, né? Que é a pinça, e um alicate de corte. Esses meus já são bem velhinhos e estão comigo há muito tempo, mas eu já comprei inúmeros alicates, mas esses são os que eu gosto mais, então tá me acompanhando há muitos anos. Aqui eu tenho essa cola, que ela cola legítima, tá? Super tradicional e básica no mundo das semijoias e da bijuteria, porque ela ajuda a fazer o acabamento e a não esgaçar. Como a gente vai usar também um fio de algodão e tem gente que prefere usar o fio encerado, também pode ser. Eu só não aconselho muito usar o fio de nylon. Por quê? Porque as pedras, né, as resinas, elas são pesadas. E daí pode pesar a peça e correr o risco de romper ali, cair todas as pedras. Então, separei também uma corrente, um pedaço de corrente, tá? Para você fazer o terminal. A gente vai precisar de duas argolas que sejam injetadas. Por quê? Porque para não correr o risco também de abrir. As argolas normais, elas têm um picotezinho, um recorte, né? Que você tem a flexibilidade de abrir e fechar a argola. A argola injetada, ela não tem essa possibilidade, tá? Vamos utilizar duas argolas normais. Essa aqui tem 12 milímetros, tá? Então pode ser com 10 ou com 12 milímetros, vai cair bem. Um fecho, tá? Esse aqui é aquele fecho tipo lagosta. Esse aqui eu compro num fornecedor que eu compro todos os outros materiais de metais. Então, quem tiver interesse em saber, me chama aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder. No fio, eu vou cortar uma média de 80 centímetros, tá? Porque eu gosto de deixar um pouco de sobra, né? Pra gente trabalhar sem ficar preocupado se vai ficar curto ou longo, tá? Então, 80 centímetros do fio de algodão ou do fio encerado. Separei também mais uma resina,
tá? Na mesma cor manteiga que eu já tinha. E um acabamentozinho que é uma tulipinha e um alfinete, tá? Que é o alfinetezinho com cabeça. Separei ainda 2 acabamentos e aí você pode colocar o acabamento ou não. Eu vou colocar porque eu gosto das minhas peças, eu valorizo bastante o acabamento. Então vamos lá. Você vai fazer o encaixe no fio da quantidade de pedras que você vai querer na medida, se mais longo ou mais curto. Eu geralmente faço colar com 45 a 50 centímetros. Eu cortei o fio com 80 para ter a sobra e para poder fazer o acabamento tranquilamente, tá? Então vamos fazer aqui o encaixe de todas as pedras. Como eu falei já para vocês anteriormente, essa é uma cor tendência da coleção Pantone 2026-2027. Então, quando vocês forem escolher materiais, sempre pesquisem quais são as tendências da próxima coleção, porque quem vai comprar uma peça diferente, né, uma peça artesanal, ela quer também estar acompanhando a tendência, tá? Eu vou pegar a minha fita métrica, vou ver se eu já alcancei aqui a minha medida do colar. Ó, aqui tá com 40 centímetros, então vamos usar, como cada uma tem 2,2, eu vou finalizar aqui, tá? Deu 44 centímetros, mas ainda vai ter argola, vai ter ainda o fecho, tá? Então, vou deixar essa aqui de fora, para não ficar muito longo. Então, vamos lá, para a parte mais importante agora. Eu vou pegar uma das argolinhas injetadas, que eu falei para vocês, e expliquei por que a gente vai escolher injetada, tá? Vou passar dentro do fio. Vou deixar uma sobra. Ó, vou dar um nó aqui bem apertado. Na verdade, eu vou dar 3 nós, tá? 2, 3. Eu gosto do algodão porque ele aqui vai dar uma firmada boa, que ele não escorrega, tá vendo? Vou pegar um pouquinho da cola. E vou ser bem generosa aqui com a cola, tá? Não fiquem preocupados aqui porque tá branco, tá? Porque depois essa cola vai ficar transparente. Então, não vai prejudicar o seu acabamento, porque lembrem-se, o acabamento é tudo numa peça. Não adianta você fazer uma peça maravilhosa e aqui, ó, tá vendo? Eu vou voltar eu não vou cortar, tá? Eu vou voltar um pouco desse fio aqui entre as pedras. Então, ó, aqui eu tô passando por dentro, vou passar por dentro de 5 pedras, tá? Como se eu estivesse voltando. E aqui eu posso fazer o corte. Então, depois que eu fiz o cortezinho aqui, eu até, gente, voltei um pouco o vídeo porque eu tinha esquecido de colocar o acabamento. Mas nessa finalização eu já vou colocar aqui para não voltar a esquecer, tá vendo? Então, vamos lá. Sobrou aqui um tantão de fio, mas eu particularmente prefiro que sobre e ter flexibilidade, né? Então, ó, tô colocando aqui o acabamento que eu escolhi. Você pode colocar o que você tiver. Vou colocar aqui a argolinha injetada e vou repetir a mesma coisa que eu fiz desse lado, tá?
Vou dar 3 nós. 3 nós simples, tá? Não é nó com segredo, não tem pegadinha, não tem nada disso. Se você tiver dificuldade aqui de fazer, ficar bem ajustadinho, você pode pegar o alicate de ponta fina. Então, já dei o primeiro nó, que esse é o mais dificilzinho. Vou dar mais um. 2. E 3. Vou ser bem generosa com a cola, tá? Da mesma forma aqui desse lado, dá uma puxadinha aqui. Do outro lado. Da mesma forma, não se preocupem porque vai ficar transparente, tá? Vou só limpar aqui o do metal. Mesmo ficando transparente no metal, ele fica com uma películazinha. E eu prefiro não... Depois de passar a cola, nós vamos voltar o fio. Aqui sobrou bastante, mas eu prefiro que sobre, então a gente vai passar pelo acabamento. Tem que dar uma puxadinha aqui para poder encaixar o fio. 5. E aí vou fazer o corte, pegar aqui o alicate de corte. Vou fazer um cortezinho aqui, ó. Ok? Então, o nosso colar está quase pronto. Vamos fazer agora o acabamento final, que é colocar o fecho, tá? De um lado. E aqui a gente vai colocar a correntinha extensora. Primeiro eu vou pegar o fecho, que é o fechinho lagosta. Esse tem um detalhezinho. Como eu falei para vocês, se vocês tiverem interesse, eu passo o fornecedor sem problema. Não sou patrocinada pelo fornecedor, mas gosto muito de trabalhar com ele. Trabalho há 15 anos, tá? Então, vou pegar a argolinha. Essa não é injetada, é argola normal, tá? Uma argola 12 milímetros. Então, vou fazer uma leve torção. Vou pegar o fecho e vou colocar no primeiro lado e fazer o fechamento, tá? Segurar firme, porque essas argolas que são maiores, elas são bem fortes. Estão vendo, né? Encontrei. Fechadinho aqui. Vou dar mais uma apertada. Levemente para poder não marcar. Então esse lado já foi. E vou pegar outra argola que eu já deixei separada aqui. E vou com o alicate achatado e com o alicate de pinça fazer uma pequena torção para abrir a argola. Abriu a argola, encaixou a correntinha extensora, que eu usei com um elo 10 milímetros, ok? Então, já está fixa. Para esse acabamento aqui, eu peguei uma resina menorzinha que eu tinha no mesmo tom, uma tulipinha, tá vendo? De acabamento, porque já comentei e volto a falar, sempre prezem pelo acabamento. Vou dar um cortezinho aqui até um pouquinho maior por causa do elo da corrente, tá? Que eu vou já enganchar esse pingentezinho, que vai ser um pingente de acabamento, tá? Se você não quiser colocar, não tiver da mesma cor, não conseguir achar. Mas quem trabalha com resina já está acostumado. Ou você pode colocar o acabamento com a sua plaquinha. Então, eu fiz a voltinha com o próprio alicate e pinça, né? Vou encaixar aqui no último elo e vou... Aqui, ó, vou fechar, garantir que realmente ficou fechadinho. E está pronto o nosso colar maravilhoso na cor manteiga, que é a cor, uma das cores eleitas, né, pela Pantone que eu já falei. E é uma empresa que passa muita credibilidade, né, com relação à escolha de cores. Eu amei, esse aqui já é meu. Vou fazer aqui mais uma vez, vou deixar ele aqui separado e vou fazer o fechamento de mais um colar. Esse aqui eu já expliquei para vocês. Eu peguei peças, né, resinas que ficou uma de cada, às vezes duas. Então eu fiz um mix aqui. Ainda alternei com prata.
e vou fazer a finalização só para vocês verem a parte de acabamento. Então, eu vou pegar as 2 argolinhas injetadas, uma para cada lado, vou fazer o primeiro lado aqui. Vou dar 3 nozinhos. Sempre um lado é mais fácil, obviamente, né? Porque você, além de estar com o material sobrando mais, você não precisa tensionar tanto, né? 2 nozinhos, 3. Fez o terceiro. Ok. Vamos colocar um pouquinho de cola. Ó, mesma cola. Vou colocar aqui de um lado. Isso tudo é para que depois, com o tempo de uso, não ceda, tá? Então, para melhorar a durabilidade. E como são resinas pesadas, precisa de um fio um pouco mais grosso. Você pode usar, como eu já falei, a resina encerada ou pode usar um fio de algodão, tá? Que aí você pode comprar por metro ou pode comprar o tubinho que vem, acho que 30 metros. Já faz algum tempinho que eu tenho. Ó, passei, vou passar por algumas. Tá bom, 4 ou 5 aqui já tá bom. Eu vou cortar. Repetir o mesmo processo. Pegar a argolinha injetada. Vou passar aqui 3 vezes, 3 nozinhos. E o terceiro nó. Eu acho que de tudo, o mais difícil é essa parte do acabamento, tá? Porque encaixar as pedras, ok, né? Vocês não tiveram nenhuma dificuldade, eu acredito. Porque é encaixe de peças, né? No outro é liso, esse aqui você vai ter que coordenar um pouco, escolha de cores, você pode fazer com variação em tons terrosos, o que você tiver de sobra, né? Porque esse eu fiz com sobra. Tá? Não precisa esperar a cola secar, é até bom que seque dentro da peça, tá? Ó, passei de um lado e do outro um pouco da cola e agora eu vou voltar, vou até cortar esse pedacinho aqui que tá bem... Ficou fofinho, aí fica ruim para passar nas pedras. Vou passar aqui em umas 5 pedrinhas voltando. Então, vamos lá. Uma. Ó, passei por 4 pedras maiores, tá? Eu vou fazer o cortezinho aqui. Ok? Então, mais um pronto. Aqui a cola vai secar. Ah, mas esse aqui não combina com nada. Combina sim, coloca uma camisa lisa, maravilhosa. Né? Vocês viram ali na introdução do vídeo, eu tava com a camisa, tô com a camisa terracota, coloquei um colar colorido. Eu gosto muito de usar basiquinha. E aí você pode usar não só camiseta ou camisa, mas vestido. Imagina você colocar também quem é mais executiva. Ó, desculpa. Pegando a argolinha, abrir a argolinha, de um lado vou colocar o fecho. E aí, voltando aqui à conversa, imagina você colocar quem é mais executivo, vai colocar um terninho e colocar uma básica por dentro, um colar desse maravilhoso. Então, eu tenho muitas clientes que são executivas, que trabalham fora, são promotoras e outros trabalhos que requer uso de terno, né, de terninho. Então aqui eu usei 10 elos na correntinha extensora e aqui vou colocar do outro lado. E para esse colar, como ele já é muito, né, um mix de cores muito grande, eu escolhi então, vou pegar mais uma argolinha 5 milímetros e vou colocar um pingentezinho. Escolhi esse pingente. Tem o nome Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu gosto muito de tudo que me lembre a me aproximar mais de Deus. A fé é uma das
dessas coisas, né? Lindo, fofíssimo. E aí, como eu falei, pode ser o acabamento com a sua plaquinha, pode ser uma pedra dessa menorzinha. Eu escolhi essa lisinha, mas você pode escolher o que você quiser. Ah, você usou banhos diferentes. Sim, principalmente porque você está num mix aqui de peças e você também dá a opção do cliente colocar um pontinho do brinco no dourado, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Esses são os 2 colares que eu quis trazer para vocês, que é uma peça icônica do meu ateliê, que eu gosto bastante. Eu, pessoalmente, gosto muito de usar. É uma peça extremamente vendável. O custo do material aqui vai variar entre 60 e 70 reais, vai depender do acabamento. Nesse caso aqui, que é aproveitamento de materiais, você já diluiu o custo, né, em outras peças, talvez fique até um pouco mais barato. Mas nesse aqui eu comprei do zero todo o material, tá? Contando as peças utilizadas aqui e vai dar essa média. E quanto nós conseguimos vender aqui, tá? Entre 169 e 189 é um preço extremamente justo, tá? Numa peça maravilhosa, com valor agregado, super tendência e que tem um visual maravilhoso. Posso vender mais caro? Pode. Vai depender do teu público, vai depender da tua cidade, do estado que você tá. Por exemplo, as pessoas que estão em São Paulo, em grandes capitais, aí eu acho que consegue vender uma peça assim até 289, né? 259, 289. Eu acho que é um valor bem comercial e o custo entre 60 e 70 reais. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero vocês aqui na próxima aula.